Olá, pessoal, uma boa tarde a todos vocês, uma boa tarde, quase boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Nós estamos começando o Mitos e Fatos sobre Fertilizantes. Tenho certeza que mesmo os que são do agronegócio, né, que sabem do assunto que estão aqui com a gente, talvez tenham algum mito aí que nem saibam, né, que acreditam, na verdade é um mito. E hoje a gente vai desvendar aqui com 3 especialistas que são referência no segmento de fertilizantes aqui no Brasil. Bom, antes da gente começar, deixe-me apresentar, né? Eu sou a Camila Macedo Soares, sou sócia diretora da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing do agronegócio, sou mestre em comportamento do consumidor e vou moderar e conduzir este encontro com vocês. E agora já recebi aqui junto comigo os nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vou começar aqui por ordem alfabética. Dr. Heitor Cantarella, pesquisador científico do IAC e conselheiro da NPV. Heitor, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos ter uma noite bastante divertida aqui, dirimindo algumas dúvidas e mitos. Uma quinta-feira de muito conhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Dr. Luiz Prostinov é diretor-geral da NPCT e coordenador-geral da NPV. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo também. Boa noite, Camila, Heitor, Walter e todos os colegas presentes, né? Em nome da NPV, a Nutrientes para a Vida, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer também os organizadores desse evento. E como o Heitor bem disse, né, nós vamos nos divertir aqui bastante falando a respeito de um tema que a gente tem paixão, né, que são os fertilizantes. Então, bem-vindos e vamos lá. Obrigada, Luiz. Vamos nessa. Bom, doutor Walter Casarim, seja muito bem-vindo também, professor do programa Solo Agro da Exalc USP e coordenador científico da NPV. Walter, uma boa noite para você também, seja muito bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Heitor. Boa noite, Luiz. Bom, para a gente é uma alegria enorme poder falar de uma coisa que é a nossa vida profissional, que são os fertilizantes, os nutrientes, falar de saúde das plantas, falar da nossa saúde. Então, além de divertido, vai ser uma noite nutritiva, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. O Luiz já adiantou os agradecimentos, mas eu gostaria de reforçar também, né? Agradecer a todos que ajudaram na organização deste encontro, agradecer também a NPCT, né, que é a empresa Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia, que é quem está disponibilizando aqui a ferramenta para que a gente faça essa transmissão ao vivo, né? A NPCT é especializada em consultoria e educação na área de fertilizantes e nutrição de plantas e, entre vários serviços, oferece também este trabalho especializado na transmissão e viabilização de eventos online do setor agronômico, não somente eventos próprios, mas também de terceiros, como é hoje, né, o caso da Nutrientes para a Vida. Bom, gente, vamos chegando, né? Se tem alguém que você sabe que vai gostar do tema e ainda não está aqui conosco, manda um WhatsApp agora, convide, que a gente quer muita participação de todos. E um ponto bastante importante, esse encontro é ao vivo e quanto mais interativo, melhor. Então, vocês têm uma caixinha aqui do lado onde vocês podem não só conversar com a gente, mas também mandar suas perguntas para que os nossos convidados possam respondê-las. Então, participem, mandem de onde vocês estão falando, que vai ser um prazer enorme colocar vocês aqui nessa roda de debate também. Bom, para a gente começar oficialmente o nosso encontro Mitos e Fatos sobre Fertilizantes, eu gostaria, por favor, que a gente rodasse o jingle da Nutrientes para a Vida. Solo, criamos fertilidade. É a mão humana plantando sustentabilidade. Na vida, saúde é felicidade. Quando o nutriente chega do campo, alimenta uma cidade. Amor, respeito à população,
Nutrientes para a vida é o rural em toda a nação. No campo a comida bem nascida traz saúde e nutrientes para a vida. Brasil, brasileiros, agricultor. Nutrientes para a vida é amor. Brasil, brasileiros, agricultor. Nutrientes para a vida é amor. Um oferecimento ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, e NPV, Nutrientes para a Vida. Solos e plantas bem nutridas, nutrientes para todas as formas de vida. Que legal, hein? Bela forma da gente começar o nosso encontro. Gente, é isso, Nutrientes para a Vida é amor, né? Vou chamar aqui de novo meus convidados. Enquanto isso, vou começar aqui falando brevemente o que é a Nutrientes para a Vida, né? A iniciativa, ela nasceu em 2015 e é uma extensão da fundação norte-americana que é a Nutrients for Life, né? E foi trazida para o Brasil pela ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, com o objetivo de educar e esclarecer sobre a importância e os benefícios dos fertilizantes para a saúde não só das plantas, mas também dos animais e dos seres humanos. Bom, gente, bela forma da gente começar, né? Esse vídeo ficou muito lindo e acho que traduz bem o propósito da NPV, né? Bom, mas vamos lá, então. Eu gostaria de ouvir de vocês rapidamente, né, para a gente introduzir aqui o nosso encontro, o que é a Nutrientes para a Vida e qual que é o propósito dela. Luiz, vamos começar contigo. Para você, o que é a Nutrientes para a Vida? Veja o seguinte, a Nutrientes para a Vida é uma iniciativa que tem por objetivo esclarecer de forma científica, sempre baseada em ciência, em conhecimento, né, que já foi aprovado e comprovado, a respeito da importância dos nutrientes e, consequentemente, dos fertilizantes. Nós vamos ter a oportunidade, né, de conversar aqui durante essa 1h30 sobre esse assunto, esclarecer mitos e fatos, né? E nós temos um orgulho muito grande de poder colaborar e passar informação com toda a credibilidade a respeito de nutrientes e fertilizantes. Maravilha, Luiz, bela introdução. Vamos lá, Walter, para você, o que é a Nutrientes para a Vida? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, a Nutrientes para a Vida, para mim, é a voz da nutrição equilibrada e correta, não só da planta, mas também do ser humano e animais. A iniciativa procura estabelecer os conceitos corretos, baseado em ciência, como o Luiz Inácio falou, do uso de fertilizantes quando necessário. E nós não levantamos bandeiras do tipo de fertilizante a ser usado, mas sim, nós falamos sobre a reposição dos nutrientes ao solo. Aquele nutriente que é perdido, aquele que é retirado pela extração de colheitas, né? Com um objetivo muito claro de deixar a produção de alimentos um processo atento à sustentabilidade ambiental. Ou seja, nós vamos produzir preservando o ambiente, né? E eu queria só deixar uma nota, Camila, de que o nosso webinar está acontecendo num momento muito especial. Ontem foi o Dia Mundial dos Fertilizantes, dia 16 é o Dia Mundial da Alimentação e amanhã é o Dia do Professor. Então, eu parabenizo todos os professores, agradeço aos professores, porque é graças a eles que eu estou aqui hoje. Tá? Obrigado. E eu vou adicionar mais uma data, né? Dia 12 também foi o dia do agrônomo, né? Acho que estamos aqui numa data muito festiva e celebrada, sem dúvida. Obrigada, Walter. E, Heitor, agora você, me conta um pouco, como conselheiro da NPV, aliás, desde o início, né? Todos aqui desde 2015, Luiz, inclusive, um dos idealizadores, na época com Davi Roquette, né? Conta um pouquinho, Heitor, como conselheiro para você, o que é a iniciativa? O Luiz Inácio chamou bem a atenção sobre o propósito da iniciativa, né? Informar com base científica, com base em dados, com base em fatos reais, né? E
O NPV é muito importante porque nós vivemos numa época de excesso de informações. Então, as pessoas coletam informações aqui e ali e nem sempre informações corretas, né? Muitas vezes os mitos, daí o título do nosso seminário. Então, as fontes de informações são muitas, mas nem sempre fidedignas. Isso é uma coisa que às vezes incomoda. Eu sou pesquisador científico, trabalho com fertilidade do solo e nutrição de plantas há mais de 40 anos, e às vezes me incomoda ver que informações distorcidas sobre uso de fertilizantes ocorre por aí. Então, o NPV é uma iniciativa extremamente importante para isso, para a gente passar as informações corretas. Perfeito, através da comunicação, que é o que a gente está fazendo agora, desmistificar muitos mitos que acabam sendo associados aí de forma errônea, né, aos fertilizantes. Bom, gente, vamos lá então, já falamos, né, sobre a iniciativa, aliás, né, os convidados aqui, quem quiser saber mais sobre a Nutrientes para a Vida, vale acessar o site, que é o www.nutrientesparavida.org.br e também acessar as redes sociais, né, @nutrientesparavida. Bom, gente, vamos lá então. Quero começar, Luiz, com você, uma sessão de warm-up aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre o mercado de fertilizantes, né? E aí sim a gente realmente para a sessão de mitos e fatos, tá? Então vamos lá, Luiz. O que são fertilizantes, tá? Qual que é a importância dos fertilizantes nos âmbitos não somente, né, ambiental, mas também o social e o econômico? Legal, acho uma ótima pergunta para a gente iniciar, né, o nosso debate aqui, o nosso webinar sobre mitos e fatos, né? E eu diria o seguinte, de uma forma resumida. Existe muita discussão sobre muita coisa, né, Camila e colegas, mas existem fatos que não existe dúvida sobre eles, né? E um fato fundamental, que acho que todo mundo vai concordar, é que os seres vivos precisam de nutrientes, né? Todo ser vivo precisa de nutriente, quer seja do reino animal ou do reino vegetal, né? As plantas não são diferentes, elas precisam de nutrientes. Existem elementos químicos que são essenciais para o desenvolvimento das plantas e para que elas possam produzir adequadamente. E o que são fertilizantes? Nada mais são do que produtos que contêm nutrientes. Então, quando você está aplicando fertilizante, você está, consequentemente, nutrindo a planta, né? Você está fornecendo elementos químicos que são fundamentais para que ela possa se desenvolver de forma adequada, né? Então, é fundamental nós termos fertilizantes, nós utilizarmos fertilizante de forma adequada, e nós vamos falar sobre isso durante o webinar, né? Em termos econômicos, quer dizer, para se produzir de forma que traga, né, retorno econômico àqueles que estão na atividade agrícola. Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista, desculpe, ambiental, também é fundamental, porque nós temos que utilizar os fertilizantes de forma adequada, e inclusive os fertilizantes ajudam a conservar o ambiente, conservar as florestas, na medida que produzimos mais por área, podemos discutir melhor isso depois. E sob o ponto de vista social, vou passar um dado aqui, encerrar e devolver a palavra para você, Camila, que os estudos mostram que, se não fosse fertilizantes, faltaria alimento para 45% a 50% da população no planeta Terra. Então, quer maior benefício social do que esse? Né? Se nós cortamos fertilizante, não tem como produzir a quantidade de alimentos que o nosso mundo necessita. Voltando com você, Camila. Maravilha, Luiz. Bela forma da gente começar realmente mostrando essa importância dos fertilizantes, não só para o econômico, mas o ambiental. E adorei esse estudo que você trouxe da questão social. Realmente, fertilizantes alimentam, né, acima de tudo. Muito obrigada. Então, vamos agora, Walter, contigo. Qual que é a origem dos fertilizantes minerais? Tá? Queria que você explicasse aqui um pouquinho para quem está conosco a diferença entre os fertilizantes minerais e os fertilizantes orgânicos.
Vamos lá, Camila. Também uma ótima pergunta, porque muita gente não tem ideia da origem dos fertilizantes minerais, né? Muita gente chama de fertilizantes químicos de forma errônea, né? O correto são fertilizantes minerais, até porque eles se originam de fontes naturais, né? Que sofrem transformação, algumas transformações, para dar origem aos fertilizantes. Eu posso aqui citar os 3 principais fertilizantes, que são os nitrogenados, fosfatados e os potássicos, que representam aí em torno de mais de 90% do fertilizante que é comercializado no mundo, né? A fonte do nitrogênio, ou do fertilizante nitrogenado, é o ar atmosférico, né? E também o gás natural. Então, desses 2 produtos é retirado o nitrogênio e o hidrogênio para formar a amônia, que é a matéria-prima para a industrialização da maioria aí, ou de quase todos os fertilizantes nitrogenados. Já os fertilizantes fosfatados, eles são feitos de rochas fosfatadas que estão aí na natureza, né? São depósitos naturais, né? E depois essas rochas são combinadas com ácido sulfúrico para fazer o superfosfato simples, que é um fertilizante, né? Ou o ácido fosfórico, que é o supertriplo, que é um outro fertilizante bastante usado, tá? E, finalmente, a gente tem o potássio, que é extraído de corpos minerais, né, por evaporação da água. São lagos e rios, né, ou mares, mais especificamente, muito antigos, né, que estão lá de baixo, a grandes profundidades, e que o homem traz para cima. E esses depósitos, eles contêm uma mistura de cloreto de potássio, que é o fertilizante, e cloreto de sódio, que a gente conhece muito bem, que é o sal de cozinha, né? Agora, o fertilizante mineral, ele é mais concentrado quando a gente compara com o fertilizante orgânico, ele é mais concentrado e está em formas que são mais facilmente assimiláveis pelas plantas, tá? Então, a concentração dele no produto é conhecida, o que já no fertilizante orgânico não é, né? Então, a gente tem mais precisão na hora da gente dosar a dose para fazer adubação, né, para determinadas culturas. E os fertilizantes orgânicos, né, já definindo eles têm uma origem animal ou vegetal, e às vezes até ambos, né? Então, são resíduos orgânicos, desses, tanto animal como vegetal, e esses produtos, né, a gente tem aí de origem animal, como exemplo, o humus de minhoca, o esterco, farinha de ossos, né? Excremento de aves, que a gente chama de guano, e esses são produtos que a gente usa como fonte orgânica. E esses produtos, eles não são imediatamente assimiláveis pelas plantas, elas precisam ser transformados no solo através de ação de bactérias, para daí sim estar em forma assimilável pela planta. Então, esse é um pouquinho da diferença que a gente pode estar passando entre um adubo orgânico, um fertilizante orgânico e um fertilizante mineral, tá bem? Não sei se eu fui claro, né? Mas... Walter, você deu uma aula aqui. Começamos muito bem, o Luiz já deu toda uma contextualizada e você traz agora essa diferença bem clara entre os orgânicos e os minerais. E agora, Heitor, para a gente finalizar essa sessão de warm-up e a gente realmente começar para que a gente veio, né, que é desmistificar esse tanto de mitos que nosso segmento tem, eu queria te perguntar sobre o caminho percorrido pelos fertilizantes, tá? Então, como que funciona da produção dos alimentos lá no campo até a segurança dos alimentos realmente aqui, né, na mesa do consumidor? E também queria saber de você como que os fertilizantes, eles acabam se encaixando na economia circular e na reciclagem de recursos naturais. Muito boa pergunta, Camila. Eu vou aproveitar a resposta do Walter, né, que já mostrou na sua apresentação que os fertilizantes são produtos naturais, né? Eles vêm de minas que estão aqui no planeta há bilhões de anos, ou vêm do ar, como no caso dos nitrogenados, né? E para responder a sua pergunta, eu vou inverter um pouco. Da cidade para o campo.
Então, nós todos vamos ao supermercado, à feira, enfim, compramos alimentos e nos alimentamos, e aí a gente pergunta, de onde vieram esses alimentos? Eles vieram do campo, vieram de algum lugar onde eles foram produzidos. E lá no campo, o que aconteceu? Esses alimentos retiraram os nutrientes que o Proshnov já mostrou que são partes naturais, né, que nós e as plantas precisamos. Então, essas plantas retiraram os nutrientes do solo e nós nos alimentamos dela. E o que aconteceu lá no campo? Lá no campo ficou faltando os nutrientes que as plantas tiraram com as colheitas. E aí vem o papel dos fertilizantes. Os fertilizantes são fontes de nutrientes naturais, como o Walter mencionou, que são repostos lá no campo para que novas colheitas sejam possíveis, ricas em nutrientes e que virão para a cidade para alimentar as populações, e alimentar também os animais, né, as criações, etc. Então, esses nutrientes, os fertilizantes, eles vão para o campo, nutrem as plantas, passam a fazer parte das plantas e vêm para a cidade onde nós os consumimos. Então, esse é o ciclo que ocorre da nutrição de plantas e da nutrição humana combinados. A economia circular. Bom, esses fertilizantes, quando são utilizados pelas plantas, eles vão gerar resíduos, né, animais, por exemplo, os estercos, como o Walter mencionou, nas cidades, as sobras, as aparas, etc. E todo esse material orgânico contém esses nutrientes que vieram lá do campo. E o Walter já mencionou, eles podem virar fertilizantes orgânicos. Então, esses nutrientes são reciclados. Eles podem voltar para o campo, eles podem voltar a nutrir as pessoas e realimentar esse círculo, ou seja, essa é a economia circular dos fertilizantes. Eles fazem o ciclo de volta para o campo, na forma de fertilizantes orgânicos, em hortas ou em grandes culturas, e assim esses nutrientes permanecem dentro do meio ambiente, né? Mas, novamente, a gente tem que ver que nós, população humana, em núcleos urbanos, estamos retirando nutrientes do campo para nos alimentar e nós precisamos repor-os lá. E aí o fertilizante, então, tem esse papel importante. Maravilha, Heitor, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Bom, então, sessão warm-up feito. Agora todo mundo aqui já está mais craque um pouco na questão de fertilizantes. Já sabemos, né, o que são, qual a importância, quais são as origens, tanto dos minerais quanto dos orgânicos, e agora o Heitor finaliza essa sessão falando dessa economia circular. E agora, então, finalmente, né, todos de volta para a gente falar o que é fato e o que é mito do que a gente ouve tanto sobre fertilizantes. E eu queria começar com você, Walter. Vamos lá, já vou te jogar aqui uma bomba logo no início para a gente começar a aquecer esse negócio, tá? Vamos lá, Walter. Se ouve muito falar que fertilizantes são agrotóxicos, isso é mito ou isso é fato? Eu acredito que esse é um dos grandes mitos que existem dentro do setor de fertilizante. Então, é um mito, né? Por tudo que a gente já escutou desde o início, o fertilizante é fonte de nutriente, é alimento para as plantas, né? Elas auxiliam a planta no seu crescimento e no desenvolvimento saudável. O agrotóxico, se a gente for fazer um comparativo, né, é o remédio da planta, né? Vai proteger as plantas contra ataque de pragas e doenças. Então, são coisas diferentes, né? Eu podia até dar um exemplo aqui, Camila, se você me permitir. Se você for em uma farmácia por se estar apresentando anemia, né? Isso acontece por a gente ter uma deficiência de ferro no corpo. Então, você vai comprar um complemento mineral com ferro. Então, isso é um fertilizante, né? Se for fazer o comparativo. Agora, se você vai numa farmácia porque você está com uma virose, né? Você não vai comprar um complemento nutricional, você vai comprar um antibiótico, que é um remédio. Isso é o agrotóxico. Então, se nós formos fazer um comparativo entre os dois, né, com nós, eu acredito que isso fique mais fácil das pessoas que não são da nossa área, né, entendam um pouco melhor.
Agora, se você tem uma alimentação saudável e balanceada, nutricionalmente, a chance de você ficar doente é muito baixa, né? A sua dependência de remédio é pequena. Isso também acontece com as plantas. Então, quanto melhor nós oferecemos nutrientes para a planta de forma bem balanceada, né, adequada, menor vai ser o uso de agrotóxico. Porque nós também somos assim. Quando nós estamos bem alimentados, né, com a saúde em dia, né, as doenças não chegam com tanta facilidade. A gente consegue suplantar mais fácil. E tem uma frase, Camila, que eu acho ela fantástica, é uma frase que foi dita por Hipócrates há mais de 2.400 anos, ou seja, algo antes de Cristo, né? Que é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Essa frase ela comprova como o alimento tem relação direta com a diminuição de risco de doenças e também da sua importância no tratamento de várias enfermidades. Então, vamos deixar o alimento ser o nosso remédio. Esse é o caminho. Legal, tantos anos passaram, né? E esse continua o caminho. Por favor, Heitor, pode falar. Eu queria dar um palpite aí, um complemento aí Por favor. na fala do Walter. Ele estava falando da diferença entre fertilizantes e agrotóxicos, citou o exemplo da farmácia, né? Eu não resisto à tentação de entrar nessa discussão. Uma vez eu estava circulando numa farmácia e fui naquele setor onde tem as vitaminas, os minerais, complementos alimentares. Fui dar uma olhada na bula lá, na formulação daqueles alimentos, né? Complementos alimentares. Aí eu vi lá, sulfato de zinco, cloreto de potássio, fosfato de cálcio. Eu falei, isso parece um saco de adubo. São esses complementos alimentares, na verdade, têm uma fórmula química igual à maior parte dos sacos de fertilizantes que existem por aí. Ou seja, agrotóxico é uma coisa, fertilizante é outra, muito diferente. Que legal, gente. Bons exemplos, gostei. Por favor, Luiz, por favor. Posso complementar? Aqui não vai faltar pessoas querendo complementar alguma coisa. Muito bem-vindo. Quanto mais dinâmico, melhor. Vamos lá, Luiz. Mas é o seguinte, o Walter explicou muito bem, o Heitor realmente complementou com um exemplo pessoal muito interessante, mas eu queria também dar uma opinião sobre isso no seguinte sentido. Tanto o setor de fertilizante como o chamado setor de agrotóxico, eles são muito combatidos por falta de conhecimento, né? Você veja bem, o próprio nome agrotóxico, né? Alguém, quando vê esse nome, lógico que ele vai ficar assustado. Na verdade, nem deveria ser agrotóxico, né? São produtos de proteção de plantas, né? Como o Walter colocou, ele é um remédio, né? E eu queria dar um exemplo fazendo a seguinte analogia. Imagine que a gente volte no tempo, antes até da agricultura. Você imagina o seguinte, você tinha uma planta de feijão, ou o que era uma planta de feijão na época, né? Porque hoje já foi totalmente modificada, e ela não existia uma do lado da outra com espaçamento de 50 centímetros e em linha, né? Era uma planta de feijão aqui, a outra a 400 metros e depois a outra a 300 metros. Você imagina uma praga, né? Um inseto que adora feijão, né? Para ele era complicado, não era? Ele tinha uma plantinha aqui, aí ele tinha que andar entre aspas, né? Ele tinha que se locomover 400 metros para achar outra planta de feijão, aí inventaram a agricultura. E vão e colocam todo o feijão no mesmo lugar. Imagine, Camila, para essa praga, se não é um prato cheio, né? Meu Deus do céu! A festa está pronta, né? Maravilhosa. Eu adoro feijão, adoro folha de feijão, tá tudo juntinho aqui para mim. É lógico que tem uma pressão sobre as plantas em função de uma disseminação de praga. A partir do momento que nós fazemos isso, gente, nós precisamos proteger. Não tem jeito, senão a planta não se desenvolve, né? E aí vem os produtos para proteção de plantas que devem ser utilizados de forma adequada, como tudo na vida, mas que cumprem um papel fundamental.
E se você não tem nutrientes no solo e fica plantando esse feijão ano após ano, o solo se esgota cada vez mais. Então, precisa de nutrientes, precisa de fertilizante e precisa de proteção de plantas. Não tem jeito, gente, não tem por onde fugir. Maravilha, gente. Ótimas Camila, colocações. Opa, vamos lá, Walter. Vamos lá. posso complementar? Deve. Não, porque fica muito semelhante o que a gente está passando hoje na pandemia, né? Que você tem aí uma doença, que é um vírus, né? Que é o Covid-19, em que as pessoas estão todas juntas, né? E fica muito semelhante ao que o Luiz falou, de as plantas estarem juntas, né? Isso dissemina muito fácil. E nós temos um remédio, que são as vacinas, para controlar isso, né? E, no entanto, a gente percebe, e a ciência mostrou, que as pessoas que têm um estado imunológico melhor, né, aumentado, vitamina D, zinco, são pessoas que conseguem suplantar o Covid até com com mais facilidade, ou os efeitos são menores. E as plantas não são diferentes, né? Se eu tenho uma planta que está doente, eu preciso colocar remédio nela, senão ela não vai produzir, né? Senão ela vai estar perdendo. E da mesma forma, eu tenho que nutrir ela bem para que ela tenha resistência às doenças. Então, é muito semelhante, são seres vivos, a planta e nós, né? Só muda um pouco os nomes, mas não fica muito diferente, não. Muito legal, gente. Então, primeiro mito combatido, né? Fertilizantes não são agrotóxicos, embora cada um tenha a sua importância e os benefícios para o agronegócio, né? E para todos. Mas são produtos diferentes. Agrotóxicos, remédios, e fertilizantes são as vitaminas, os compostos minerais. Seria isso, certo? Exato. Bom, vamos lá. Agora tem um sinônimo. Gente, inclusive, até um ponto importante. Todos esses mitos que a gente vai trazer são mitos reais, tá? Que a gente pegou nas redes sociais. A gente levantou por uma semana, né, alguma caixinha de perguntas e foram mitos que foram trazidos para a gente. E uma questão que é um fato é o sinônimo de fertilizantes, que é o adubo. Tô certa, gente? Então, quando a gente fala em fertilizante ou quando a gente fala em adubo, estamos falando absolutamente do mesmo produto, correto? Posso responder? Maravilha. Oi, Walter, quer complementar? Não, desculpa. Sim, esse daí é um fato, né? E aí já não é um mito, né? E são termos sinônimos que a gente pode estar usando os dois para designar o mesmo produto, né? E tanto fertilizante como adubo é um insumo usado na agricultura com o objetivo de nutrir as plantas. Isso é fato, né? Legal. Maravilha, gente. Bom, olha, muita gente participando aqui com a gente. Gente, obrigada, que bom que é ter vocês aqui. Façam como o Rivaldo dos Santos. Olha, ele deu uma boa noite e falou de onde ele está. Ele está em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele fala da Unifértil Fertilizantes. Manda um abraço para todos vocês. Um abraço para você também, Rivaldo. Prazer ter você aqui com a gente. O Carlos André Search, acho que é assim que fala, está falando que são excelentes colocações e alto astral. Olha que coisa boa, gente. Estrelinha para gente. Estamos trazendo um tema muito importante com alto astral. Isso é muito bom, né? Que ótimo. A Edília está elogiando, falando que está adorando conhecer os mitos e fatos. Michel Neto trouxe aqui uma pergunta que eu vou trazer mais tarde. O Cristiano Vieira também parabenizando o evento e falando também, questionando aqui uma pergunta que eu vou trazer também. A Ludmila Mendes agradecendo a live. Ludmila, bom ter você aqui com a gente também. Bom, tem mais gente aqui. O Knud Schultz. Ele está falando de Aracaju e está dando boa noite para todos vocês. Pessoal, muito obrigada aos que trouxeram perguntas. Daqui a pouquinho eu vou levantar aqui para os nossos convidados, tá bem? Gente, olha, só porque eu comecei a falar, não para de chegar. Temos a Yara aqui também presente com a gente, o Marcelo falando de Campinas. Marcelo, uma boa noite para você. Uau, agora não vou conseguir, gente. Depois eu vou trazer mais nomes, tá? Porque agora eu comecei a falar, o pessoal começou a participar aqui. Depois a gente continua. Mas vamos lá, então, para a segunda pergunta, tá? Então, fertilizantes não são agrotóxicos, fertilizantes são adubos, sinônimo. Legal. Heitor, vou contigo agora, tá bem? Uma pergunta também que surgiu bastante, tá? Nós colocamos como um percentual, né, na pergunta, e o percentual foi alto no sentido, tá, do que a gente vai falar agora, que é
Fertilizante é tóxico e faz mal à saúde? Trago para você, Heitor, o que você tem a dizer sobre essa questão. Não, não. Esse é um mito. Fertilizante não faz mal à saúde. Obviamente, ninguém vai se alimentar de fertilizante, né? A não ser quando vai lá na farmácia e pega aqueles suplementos minerais, que aquilo é fertilizante em baixa dose. Mas não são, eles são de outra natureza, né? Os fertilizantes são fontes de nutrientes e esses nutrientes, por sua vez, fazem parte da nossa constituição. A gente é assim desde que os animais surgiram no mundo. A gente é composto de fosfatos de cálcio nos nossos ossos, as nossas proteínas têm nitrogênio, etc. Então, os fertilizantes, eles não fazem mal, eles são fontes de nutrientes. Maravilha, Heitor, muito esclarecido. Já estou até colocando como sinônimo. Aliás, fertilizante não é só sinônimo de adubo, mas também sinônimo de nutrientes, né? Vocês têm colocado de uma forma bastante fixa aqui essa questão. Bom, legal. Agora, antes, Luiz... Opa, vamos lá, foi o Walter. Foi eu. Não, só o seguinte, só complementando um pouquinho o que o Heitor falou, né, de não ser tóxico, nós temos aí programas de biofortificação de alimentos, onde a gente enriquece alguns alimentos, né, com nutrientes, como é o caso do trigo com enriquecimento de zinco, né, ou batata doce com enriquecimento de caroteno, e tem um monte de outras, né, ferro em outras plantas, e isso se faz com o uso de fertilizantes, né? Então, isso é para complementar algumas regiões onde o solo tem deficiência. Então, através dessa biofortificação, que é uma coisa que está crescendo bastante no mundo todo, né, se consegue, através do fertilizante, fazer alimentos mais concentrados em determinados nutrientes. Legal, Walter, muito bem colocado. Também complementando, né, até para a gente fazer um pouquinho o papel aqui, eu não sei se o termo é adequado, mas me vem à mente o termo advogado do diabo, e também para que o pessoal que está assistindo a gente saiba que a gente se pauta sempre em ciência, né? O que o Heitor falou, o que o Walter falou, extremamente correto. Agora, tem algumas pessoas que podem falar assim, mas e a questão de alguns elementos, por exemplo, metais pesados, normalmente, que pode estar no fertilizante e que pode trazer prejuízo. Então, nós temos que encarar esse fato, isso é uma realidade. E o mais discutido de todos é o caso do cádmio, né? Se você tiver elevadas concentrações de cádmio, né, no fertilizante ou outros metais pesados, isso pode representar um problema. Acontece que a indústria e a legislação, né, elas têm justamente diretrizes sobre isso, né? Então, eu só estou trazendo esse outro lado e dizendo que a indústria de fertilizante e os legisladores, né, e o pessoal da parte ambiental também intervêm. Existe uma ampla discussão no sentido de caracterizar e no sentido de não utilizar aquilo que poderá trazer problema. Existe essa preocupação e isso também é importante, né, da gente comentar. Muito bem colocado, Luiz. Desculpe, Camila. Bem colocado pelo Walter essa questão de alguns metais pesados que podem entrar na cadeia alimentar via fertilizantes. Mas a gente tem que lembrar que na vida como nós temos hoje, na vida moderna, existem muitas fontes de poluentes, né? Por exemplo, as baterias, e agora nós vamos entrar numa época em que daqui a pouco estão circulando carros elétricos aí, essas baterias também elas são cheias de metais pesados. Então, esse cuidado que a indústria de fertilizantes tem, a sociedade toda tem. Existem normas, regras e limites que são estabelecidos para tudo, né? Porque esses poluentes, metais, etc., eles podem entrar na cadeia alimentar por várias vias.
Legal, gente. Obrigada, muito bem colocado. O Luiz, principalmente, falou na questão de legislação e aqui surgiram algumas perguntas em relação a isso. Vou até adiantar aqui da Rafaela, mas para a gente ir pensando e responder mais para o final, que ela questiona, né, por que a agricultura orgânica não aceita os fertilizantes minerais, já que são apenas fontes de nutrientes, tá? Acho que isso é uma pergunta que muitos vão querer ouvir, mas vamos deixá-la um pouquinho mais para depois. E agora, como Nutrientes para a Vida tem muito conteúdo, muito vídeo bacana, eu vou pedir, por gentileza, para o pessoal da nossa organização rodar o primeiro vídeo, que é o Nutrindo as Plantas para Nutrir as Pessoas. Os nutrientes são importantes para a sua saúde. Quando existe deficiência de algum desses nutrientes, nós podemos recorrer aos suplementos das farmácias. Vejam que normalmente esses nutrientes estão presentes nos alimentos que nós ingerimos. Vejam essa tabela de nutrientes, que são importantíssimos para a saúde humana e que constam dos principais rótulos dos suplementos. Na sua maioria, são os mesmos nutrientes que são fornecidos pelos fertilizantes às plantas. Por exemplo, cálcio, magnésio, ferro e zinco. É por isso que dizemos que os nutrientes contidos nos fertilizantes são nutrientes para a vida. Heitor, não poderia ter traduzido melhor o que você trouxe lá no início do encontro, né? Essa questão dos rótulos, né? Dos nutrientes. Verdade. Muito bacana. Bom, vamos lá, Luiz. Agora eu queria fazer a pergunta para você, tá? Também recebemos muito essa questão da qualidade do solo, né? E o pessoal perguntou, meu solo é pobre, ele pode ficar... Aliás, meu solo pode ficar pobre em nutrientes? E aí eu pergunto para você, mito ou fato? Esse é um fato, né? O solo pode ficar pobre em nutrientes, sem dúvida nenhuma. Nós já temos solos que são pobres, né? Devido à sua formação, devido à região onde eles estão, e nós chamamos isso de gênese, né? A formação do solo. E esses solos, então, eles têm uma composição de determinada forma que a disponibilidade de nutrientes é muito baixa, consequentemente, é um solo pobre. E nós temos solos que são originalmente férteis, quer dizer, que têm, né, uma situação em termos de nutrientes adequada, mas que com o cultivo, né, a rotação e ano após ano você tendo ali a produção, a produtividade das culturas, essas culturas absorvem nutrientes e, consequentemente, a quantidade disponível de nutrientes no solo vai diminuindo, né? E nós temos que repor essa quantidade de nutrientes para que a gente possa trazer sustentabilidade, como você muito bem disse lá no início, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista ambiental. Então, na realidade, é o seguinte, isso é um fato, né? Os solos podem, sim, originalmente serem pobres ou podem se tornarem pobres e nós precisamos de adição de nutrientes para repor essa situação. Aqui nós temos alguns slides, aproveitando inclusive a ocasião, mostrando deficiência de nutrientes, né, em algumas plantas. Aqui o caso do enxofre, né? Do lado esquerdo aqui, no alface, com deficiência de enxofre, do lado direito, uma planta adequada em termos de nutrição de enxofre, né? Então, esse é um fato. Próximo, por favor. Nós temos aqui a deficiência de fósforo, né? Do lado esquerdo aqui, né? Fica bem claro as plantas, né? Com desenvolvimento muito menor, amarelas, e nós sabemos, em função do experimento que foi realizado, que isso é problema de fósforo. Do lado direito, plantas nutridas com fósforo. E aqui nós temos a laranja do lado direito, sem fósforo, e com aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, são exemplos, né? Fatos reais que acontecem. Eu acho que tem mais um ou dois slides, rapidamente. Próximo, por favor. Aqui a deficiência em cálcio, né? Em tomate, né? Então, você tem essa podridão, né, do ápice do tomate em função da falta de cálcio, né? É um outro fato. E próximo, por favor, nós temos a questão, eu acho, da deficiência de boro, né? Em várias culturas aqui, brócolis, né? Repolho. Então, pessoal, a mensagem é a seguinte: plantas cultivadas em solos pobres, né? Solos que precisam receber mais nutrientes.
Camila, é com você. Perfeito, Luiz, muito legal. E essas fotos deixam claro... Eu posso por favor, dar um palpite Heitor, aí? por favor. Um comentário em cima do que o Luiz falou, né, daquelas fotos. Muita gente vê no supermercado um tomate com defeito, ou um brócolis, uma planta com defeito, e acha que aquilo é podridão por problema fitossanitário. Não, aquilo é porque o agricultor não colocou os fertilizantes, né, os nutrientes necessários. E isso daí tem um custo para a sociedade, né? Porque muitas vezes esses alimentos que foram produzidos sem fertilizantes, eles se tornam ruins para o comércio e eles vão acabar no lixo. Então, você aumenta o desperdício de alimentos por não adubar adequadamente essas culturas. Maravilha, Heitor, era esse ponto que eu ia trazer, realmente fertilizantes, né, de forma não só indireta, mas até direta, né, acaba reduzindo esse desperdício de alimentos na ponta da cadeia, né, no ponto de venda. Walter, vamos lá, contigo. Não, Camila, eu queria só acrescentar um outro desperdício que é feito nesse processo, principalmente o momento que nós estamos vivendo de falta de água, né? O quanto de água que está sendo jogado também no lixo, porque para produzir essas culturas é necessário água, 90 e poucos % da composição do produto, né, de um alimento é água. Então isso está sendo jogado no lixo, então o desperdício de água também é grande, né? E fora outros produtos que são usados na agricultura. Então a adubação equilibrada que a gente sempre discute, ela é fundamental para que lá na frente isso chegue no prato do consumidor e não vá para o lixo. Né? Maravilha, gente, perfeito. Mais alguém para complementar? Acho que esse é um ponto bastante interessante. Não, vamos passar então para a próxima. Gente, está vindo muita pergunta interessante. Eu vou só finalizar essa sessão realmente, que esses mitos acho que foram levantados por vocês, né, nas redes sociais, e são realmente de altíssima relevância, mas daqui a pouco a gente vai entrar aqui na sessão de perguntas também. Bom, antes disso, eu vou até pedir para o pessoal aqui da organização compartilhar mais um vídeo, por favor, da Nutrientes para a Vida que nós trouxemos aqui para o nosso debate. Fertilizantes fazem mal à saúde? Claro que não. Essa planta foi adubada, esta não. Viu a diferença? Fertilizantes são fontes de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, tais como fósforo, potássio, cálcio, ferro e zinco, entre outros. Com eles, os agricultores adubam a terra e produzem plantas bem nutridas e saudáveis para você. E plantas saudáveis, você sabe, significam alimentação saudável. Nutrientes para as plantas são nutrientes para a vida. Legal, olha, tá complementando muito bem esses conteúdos de vídeo, hein? Mas vamos lá. Walter, contigo agora. Eu queria te perguntar se os fertilizantes poluem águas e solos. Isso é fato ou isso é mito? Camila, isso pode ser um fato, como ele pode ser um mito, né? O fertilizante, como várias outras coisas que nós temos no nosso sistema, eles podem poluir, não só o fertilizante. Então, nós precisamos usar os fertilizantes de forma correta. O que quer dizer usar o fertilizante de forma correta? É saber a fonte certa que nós vamos usar, a dose certa, no local certo e na época certa. Então, esse é o manejo 4C que nós chamamos, os 4 certos, né? Então, essa afirmação, se nós usarmos corretamente, se torna um mito. Agora, se nós não usarmos de maneira criteriosa, né, e bem estabelecida, né, como efetuar análise de solo, ter um profissional qualificado para fazer a correta recomendação de fertilizante, isso se torna um fato. Então, a adoção desses princípios significa atingir, né, os objetivos da agricultura sustentável, onde a gente sempre procura aumentar a produtividade, né, para que a gente tenha a lucratividade, mas esses dois fatores, né, tanto a produtividade quanto a lucratividade, eles têm que estar alinhada com a sustentabilidade da produção, né? Então, isso nós não podemos perder de vista isso, né? Então, às vezes você usar menos fertilizante
ele vai causar uma deficiência, como o Luiz mostrou nos slides, né? Agora, se você usar mais do que o necessário, você pode poluir. Hoje à tarde eu estava conversando com o Luiz até a respeito dessa pergunta, né? E me veio em mente, né, o esgoto urbano, né? O esgoto é um típico exemplo de que toda aquela sujeira está sendo jogada no rio, não está sendo tratada aquela água, né? E ela está poluindo. É o exemplo do Rio Tietê, o Rio Pinheiros em São Paulo, né? Então, tudo que nós utilizamos, né, vai depender da dose. Então, utilizar fertilizante em doses altas vai causar poluição. Então, por isso que nós temos que ser criteriosos, manejar corretamente o fertilizante para não ter esse problema, né? O veneno da cobra pode matar, mas em pequenas doses e pode salvar vidas. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente entender, né, que o fertilizante ele tem que ser usado adequadamente. E a importância se usado corretamente, fertilizantes não poluem águas e solos. Acho que esse é o ponto, né? Então, pode e deve ser um mito, né? Vamos lá, Heitor e Luiz, gostaria de complementar? Não, um breve comentário. Poluente é tudo que está fora do lugar. Então, se o fertilizante está no solo, onde ele deve estar para a planta utilizá-lo bem, ele não vai poluir. Se ele saiu do solo e foi para o rio, ele vai ser poluído. Ele está fora de lugar. Ele não foi feito para jogar lá. Isso serve para qualquer coisa. Perfeito, ótimo ponto. Luiz, gostaria de complementar? Não, é só para reforçar, na verdade, o que já foi dito, né, gente? A verdade é o seguinte: tudo que você utilizar de forma inadequada pode trazer problema. A gente sempre fala do caso da água, né? A água é fundamental para a vida. Mas se você beber água demais, você vai sobrecarregar o rim e poderá trazer problemas de saúde, entre outros. Então, a mensagem é a seguinte: fertilizante não é diferente de nenhum outro produto. Ele é fundamental, como eu já disse, 45% a 50% do alimento que é produzido no mundo não seria produzido se não tivesse fertilizante. Então, ele é fundamental sobre vários pontos de vista, inclusive o social, só que ele não é diferente de outros. Tem que ser utilizado de maneira correta, como o Walter muito bem disse, segundo os princípios fundamentais, chamados de 4C. Qual é a fonte correta, dose correta, no local correto e na época correta. E isso tem que ser adaptado para cada situação. É o agricultor e o seu consultor agronômico que vai definir qual é a dose, qual é a fonte, em primeiro lugar, qual é a dose, qual é a época e qual é o local. Se seguir esses princípios para cada situação, não é para você ter problemas de poluição ambiental. Maravilha, gente, muito bem colocado. E ainda nessa questão de meio ambiente, Heitor, queria levar para você agora um fato ou um mito, né? Vamos lá, Heitor. Fertilizantes prejudicam ou aumentam o desmatamento? Esse é um mito, porque é exatamente o contrário, né? Os fertilizantes são importantíssimos para aumentar a produtividade. As estatísticas do Brasil mostram isso, que o aumento de produtividade da agricultura, de modo geral, ele corre paralelo ao aumento do uso de fertilizantes. E o aumento da produtividade da cultura, o que é aumento da produtividade? É produzir mais na mesma área. Se você produz mais na mesma área, na verdade, você não só não desmata, como você previne o desmatamento, porque você não precisa abrir novas áreas para produzir alimento, né? A demanda crescente de alimentos ela pode ser feita de duas maneiras: aumentando a produtividade, ou seja, aumentando as tecnologias agrícolas, das quais os fertilizantes são essenciais, ou abrindo novas áreas. Então, se você usar fertilizante, melhorar a tecnologia na agricultura, melhorar a produtividade, você não desmata. Perfeito, muito legal. Então, fertilizantes aumentam a produtividade e, por mais produtividade, menor necessidade de abertura de novas áreas. Muito legal. Bom, passo para o próximo. Alguém quer fazer alguma colocação?
Camila, não, esse assunto do fertilizante com o meio ambiente, a gente pode ficar aqui à noite conversando sobre isso, né? Porque o fertilizante tem essa parte relacionada ao desmatamento, mas o fertilizante também ele aumenta a produção de matéria seca ou de palha, que vai manter a água por mais tempo no solo, né? Vai criar matéria orgânica, o fechamento pela planta, né? Essas plantas anuais, quando elas crescem mais rápido, elas diminuem o impacto da gota sobre o solo, vai diminuir a erosão, né? Então, tem vários fatores que a gente vai somando, né? Além do desmatamento, que o fertilizante, o que nutrir bem uma planta, vai estar favorecendo o nosso sistema, né? Então, quando a gente fala de erosão, a gente está falando de assoreamento de rio, né? Então, qualidade de água. Então, tudo isso está bastante envolvido, né, com o desenvolvimento da planta. E como o Luiz bem disse, nossos solos são pobres em nutrientes e que nós precisamos estar sempre muito atentos em estabelecer esse equilíbrio. Eu gosto de falar o equilíbrio, né, porque o equilíbrio está presente em tudo, né? Se a gente chega bêbado em casa, meio desequilibrado, a gente começa a apanhar da esposa, né? Então, no solo também, se a gente tiver com o solo desequilibrado, a gente apanha da planta, né? Não tem produção adequada. Legal, Walter, obrigada. Bom, então vou passar para a próxima, pessoal. E Luiz, queria fechar essa sessão contigo, tá? Já que a gente começou aqui falando em legislação, uma das questões que vieram não existe legislação para os fertilizantes. Mito ou fato? Desculpe, Camila, é para mim a pergunta, né? É para você, isso. Uma das questões que surgiu foi: não existe legislação para os fertilizantes. E aí eu te pergunto, mito ou fato? Não, esse é um grande mito, né? Lógico que existe uma legislação para fertilizante no Brasil e em muitos países do mundo, né? Existem normas, né? Em termos de concentração de nutrientes, em termos dos produtos, do processo de produção, em termos de metais pesados, como nós falamos, né? E isso é muito discutido no setor. A legislação ela é relativamente antiga, mas ela é aprimorada através de normativas, né? E existem coisas ainda que podem ser feitas para melhorar mais ainda. Mas a gente fica até pensando na onde é que surge uma notícia como essa, que não existe uma legislação de fertilizantes, né? Sem dúvida nenhuma existe, ela é importante e nós temos que seguir. Todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos, temos que nos basear na legislação. As indústrias, inclusive, são multadas, né? Em função do que a legislação diz, né? Se não produzirem os fertilizantes dentro das características que eles devem ser produzidos. E as multas, elas são multas muitas vezes pesadas, né? Então, existe sim toda uma organização nesse sentido, né, em torno da legislação brasileira de fertilizantes, que é feita, né, que é direcionada pelo Ministério da Agricultura. Bom, maravilha. Se alguém quer colocar alguma questão, podemos passar. Bom, maravilha. Então, esse é o nosso último mito, vamos dizer, e eu quero aproveitar esse gancho para responder aquela pergunta da Rafaela. Vocês lembram, né, na questão da produção orgânica. Mas antes, né, a gente encerra aqui a nossa sessão de mitos e fatos, abrimos agora para as perguntas dos nossos internautas, mas antes, aquela listagem de pessoas que estão dando boa noite, vou citar algumas aqui, né, afinal, estimulei a turma a falar de onde estão falando, né, então vamos dar aqui uma boa noite para eles. A Catilça, ela fala de Santa Catarina, está mandando um abraço para o pessoal da FECOAGRO. Catilça, prazer ter você aqui com a gente, obrigada. Tem o Luiz Paulo também falando de Paranaguá, no Paraná, dando boa noite para todos vocês. A Karen Rabelo está falando de Araguari, Minas Gerais. Olha, nós temos até o Medeiros, da Itália. Estamos aqui com o Ebner Internacional, vejam só. O Luiz Carlos Fernandes, né? Ele está mandando aqui um abraço para todo mundo. Ele fala da Agrigento. Enfim. Boa noite a todos vocês. Daqui a pouco eu retomo mais alguns nomes que deram um alô aqui para a turma. Bom, Rafaela Rossetto trouxe aqui para a gente, né? Primeiro, ela está falando aqui que é excelente oportunidade de rever os amigos Luiz, Walter e Heitor. Então, imagino que
né? Seja aí da turma de vocês, né? Rafaela, uma boa noite para você. E a pergunta dela é a seguinte: por que a agricultura orgânica não aceita os fertilizantes, mesmo sendo apenas fontes de nutrientes, né? Aqui ela está falando dos fertilizantes minerais. Quem gostaria de responder essa pergunta, por gentileza, para a gente começar agora a sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, Luiz, contigo. Acho que os três vão levantar a mão nessa, viu, Camila? Aliás, em todas, né? Em todas as perguntas, os três sempre querem se manifestar. Mas é o seguinte, eu vou começar respondendo essa pergunta de uma maneira até mais enfática. Bom, em primeiro lugar, deixa eu mandar um grande abraço para a Rafaela, né? Uma pessoa fantástica e realmente nós estamos com saudade de se encontrar pessoalmente, né? E faz tempo que eu não vejo a Rafaela, uma pessoa, uma pesquisadora de mão cheia e traz uma contribuição enorme para a nossa agricultura, principalmente no caso da cana-de-açúcar, né? Bom, eu gostaria de começar respondendo dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, sobre essa questão do orgânico, né? Eu quero deixar bem claro o seguinte. Por que eu estou falando do orgânico? Porque a agricultura chamada de orgânica não aceita o que eles chamam de fertilizante químico, que o Walter já disse que é um termo incorreto, né? Que, na verdade, é fertilizante mineral. Mas, então, eu quero dizer assim, a pessoa chega e fala assim, não, mas esse tomate é orgânico. E eu quero perguntar para essa pessoa, bom, se esse é orgânico, eu quero que você me mostre um que não seja orgânico, né? Porque se esse tomate é orgânico, subentende-se que deve ter algum tomate que é inorgânico, né? Isso é um absurdo, gente. Todo tomate é orgânico, toda berinjela é orgânica. E aí você fala assim, ah, mas isso não tem importância. Mas você não constrói as coisas de forma adequada em cima de conceitos errados, tá certo? Não existe isso, tá? Tomate orgânico, berinjela orgânica. Agora, dito isso, é o seguinte, a sociedade está sofrendo de um mal, na minha opinião, que se chama quimiofobia, né? Quer dizer, muita gente fala assim, ah, é químico, pronto. Né? Ah, então é problema. A vida é química, gente. Né? Tudo se desenvolve em torno de química. E nós temos, então, a agricultura orgânica que não aceita os fertilizantes produzidos industrialmente. Na minha opinião, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Fertilizantes são produtos que têm nutrientes, desde que exista um processo de controle de qualidade, que eles não tenham metais pesados, né? Não tenham na sua composição elementos problemáticos, e eu já disse que se tem que se tomar conta disso, né? Inclusive através da legislação, não existe problema nenhum em você aplicar, respeitando o conceito do 4R, o 4C, melhor dizendo, fonte correta, na dose correta, na época correta, no local correto, não existe problema nenhum de você utilizar nutrientes do fertilizante industrial, tá? Então, eu diria, existe um grande mito em torno de tudo isso, né, e que a gente tem que desmistificar, tá certo? Mas existe essa corrente, né, da questão orgânica, da chamada agricultura orgânica, que não aceita. Não existe problema nenhum entre fertilizante industrial e fertilizante orgânico. Os dois se complementam, os dois podem ser utilizados, os dois trazem benefício para a nossa agricultura. Maravilha, Luiz, obrigada. Eu vou passar para o Heitor primeiro, pode ser, e depois para o Walter. Vamos lá. Obrigado, Rafaela. Um grande abraço. A Rafaela é minha colega de IAC, né? Então, há muito tempo nós trabalhamos juntos. Esse é mais ou menos um mito, né, que a gente tem também. A agricultura orgânica, ela surgiu há muito tempo como uma reação de pessoas a produtos que fossem artificiais, vamos dizer assim, né? E aí você não pode usar agroquímico, não pode isso, e colocaram os fertilizantes nesse balaio.
Como o Luiz Prochinov colocou, isso não faz muito sentido, porque os fertilizantes eles são compostos que estão lá para fornecer nutrientes que fazem parte da planta, eles não são compostos exógenos ou estranhos à composição de plantas. Mas isso ficou, né? A agricultura orgânica fala que, ou propõe que os fertilizantes orgânicos sejam melhores, mas quando você coloca um fertilizante orgânico no solo, ele vai ter que ser mineralizado, ou seja, ele vai ter que tornar um mineral, um fertilizante mineral, antes da planta absorver. O Luiz Inácio falou de metais pesados, né? Dependendo do fertilizante orgânico que você utilizar, ele também pode conter metal pesado. Os metais pesados, eles entram na cadeia alimentar, vão passar a fazer parte dos produtos orgânicos. Ele pode virar um fertilizante orgânico e ter excesso de metais pesados também, né? Então, isso não faz muito sentido. E alguns mitos me incomodam. Eu vou voltar ao exemplo da farmácia. Eu gosto do exemplo da farmácia. Eu vou lá e eu aprendo um monte de coisa, né? Eu ouvi lá que cremes que as pessoas passam na pele contêm ureia. Então, provavelmente, muitas dessas pessoas que saem fazendo barulho aí falando mal de agricultura convencional, né? E que não pode usar fertilizantes químicos, né? Fertilizantes minerais, deve ter na bolsinha lá um potinho de creme contendo ureia, ou seja, ela passa... E essa ureia que está naquele creme, ela veio de uma fábrica de fertilizantes, ela não foi sintetizada em outro lugar, não. Então, essas pessoas não querem que jogue a ureia no solo, mas eles passam no rosto, né? Então, são uma série de mitos que vão se propagando. Obviamente, ninguém quer se alimentar de um produto, né, de um alimento contaminado com o que quer que seja, mas os fertilizantes certamente passam longe dessa categoria de poluentes de alimentos. Legal, Heitor. Walter, contigo agora, para você complementar essa questão. Vamos lá. Bom, o Luiz e o Heitor acho que já abordaram bem. Rafaela, um abraço. Nós estivemos juntos semana passada no evento de micronutrientes, né, virtualmente. Dentro da sua pergunta, que você fez de o porquê, né, da orgânica não usar o fertilizante mineral, eu acredito que venha do seguinte: muito se diz que o fertilizante mineral ele nutre a planta e o fertilizante orgânico nutre o solo, né? Então, o orgânico ele participa muito da vida do solo na parte microbiológica e o mineral não. Então, não estou dizendo que isso está certo ou está errado, mas na minha concepção não está totalmente certo, né? Mas parte daí, eu acho que é a ideia do pessoal do orgânico não aceitar o fertilizante mineral para uso. O que a gente tem que entender, para nós que trabalhamos com fertilidade do solo, é de que, vamos pegar o exemplo do potássio, a planta absorve o potássio na forma de K+, um íon. Então, se você colocar um adubo orgânico ou colocar um adubo mineral, para a planta não interessa. O que ela quer, no final, que esteja lá na solução do solo, né, aquela água que ela vai absorver, esteja o potássio na forma de K+. Se ele não estiver nessa forma, ela não vai absorver. Significa que, para ela, a origem desse potássio, pouco importa se é orgânico ou mineral. Nutricionalmente, para a planta, ela quer nessa forma. Então, se veio no mineral ou orgânico, para ela não tem importância nenhuma. E vou colocar um outro ponto, que foi um estudo, eu e o Luiz, a gente trabalhou muito com esses dados, né, quando a gente estava no IPNI, que é um dado de 50 anos de estudo de um grupo de nutrólogos britânicos, que eles levantaram a diferença entre um produto produzido da forma na agricultura orgânica e aquele produzido na agricultura convencional, utilizando adubo mineral. Praticamente não há diferença na composição química desses produtos. Então, aquilo que o Luiz fala,
um produto é orgânico e o outro é artificial. Não, ele continua sendo orgânico, porque a forma de absorção é a mesma. A planta não consegue absorver de forma diferente, independente da forma como ele venha, né? Walter, excelente, e você acabou adiantando, né, ainda que sem querer, uma das perguntas que surgiu bastante aqui, que é a questão da qualidade nutricional quando se fala, né, nos fertilizantes minerais ou orgânicos. Embora você já tenha falado um pouquinho disso, eu queria aprofundar um pouco mais no tema, tá? Então, a questão, né, que algumas pessoas levantaram, eu vou tentar traduzir aqui a questão em torno, né, do que as pessoas trouxeram, se eu usar fertilizantes minerais ou orgânicos, vai mudar a qualidade nutricional dos alimentos? Quem gostaria de começar? Vamos lá, Luiz, contigo. Opa! Bom, vamos com o Luiz, depois eu passo para você, Walter. O Walter citou muito bem, né? Existem vários estudos, né? Um deles mais famoso, que fazem meta-análise, né? Com relação a esse assunto, né? E são artigos de revisão de literatura, aonde não é um único trabalho de pesquisa, né? Eles pegam vários trabalhos de pesquisa e fazem a comparação, né, da qualidade nutricional do que foi produzido com o que se chama da agricultura convencional versus a agricultura orgânica. E a conclusão desses estudos é de que não existe diferença, né? A gente ouve muito falar nisso, né? Não, a qualidade nutricional do produzido com orgânico é melhor. Mito, tá? Baseado em ciência. E baseado, como eu já disse, não é o resultado de um trabalho científico, é o resultado de vários trabalhos em conjunto num estudo de meta-análise, né? Infelizmente, as pessoas acreditam, é veiculado, mas é mito. Não existe diferença nesse sentido. Desde que você produza de forma adequada, o resultado nutricional vai ser o mesmo. Walter, é contigo, meu amigo. Vamos lá, Walter, complementar. Luiz, eu acho que você já respondeu. Eu só queria colocar um ponto aqui que eu acho que é importante. Que nós, da Nutrientes para a Vida, não temos uma bandeira do fertilizante mineral e tampouco do fertilizante orgânico, né? O que nós estamos trazendo aqui são respostas às perguntas, né, de forma baseada em dados científicos daquilo que está na literatura. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu sempre digo, principalmente para as pessoas que estão ao meu redor, para os alunos, se eu posso utilizar fertilizante orgânico, eu vou utilizar, porque vem da resposta que o Heitor deu a respeito da circular, como que chama lá? Economia? Economia circular, né? É de nós reciclarmos, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Só que o fertilizante orgânico, né? Ele fica muito caro para ser enviado para o Mato Grosso, né? Um que está sendo produzido em São Paulo. Então, ele tem que ser usado nas proximidades, né? Porque a comparação da logística entre o mineral e o orgânico é muito diferente. Mas agora a gente não tira de forma alguma o mérito do fertilizante orgânico. Ele tem o seu espaço e tem a sua importância muito grande ecologicamente, ambientalmente, né? Então, eu queria deixar isso claro para as pessoas, que nós não estamos aqui levantando a bandeira do fertilizante mineral. Nós estamos aqui, levantamos uma bandeira que é reposição dos nutrientes no solo, para que a planta tenha produtividade, que nós preservamos, né, ou deixamos de desmatar. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Perfeito, Camila, Walter. eu posso dar um palpite também? Por gentileza, por gentileza. Complementar o que o Luiz e o Walter colocaram, né? Nós definitivamente não temos nada contra fertilizantes orgânicos, né? Eu trabalho numa instituição de pesquisa que faz recomendações de adubação para uma centena de culturas. E nas recomendações agronômicas, existe lá o espaço dos fertilizantes orgânicos. Para algumas culturas, por exemplo, as culturas hortícolas, o uso de fertilizantes orgânicos é quase que obrigatório, não porque eles são melhores que os minerais, mas tem uma melhora
propriedades físicas do solo, retenção de água, aeração, etc. Então, eles são ótimos, têm que ser usados, como o Walter falou. Isso faz parte de recomendações técnicas de hoje, de ontem e serão de amanhã também. Agora, uma outra a questão de fertilizantes minerais versus fertilizantes orgânicos, ela vai além disso. O Walter já chamou a atenção do fato da logística, né? Como é que você faz para, usando a economia circular, fazer com que os resíduos orgânicos se transformem em fertilizantes, eles retornem para o solo, para a agricultura, para manter o círculo funcionando. Bom, vamos pegar o caso do Brasil. O Walter falou do produto de Mato Grosso, levar o fertilizante orgânico de São Paulo para o Mato Grosso. Mas vamos pegar o caso da soja ou do milho, que é produzido em Goiás, Mato Grosso, aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, e vai para a China. Os nutrientes vão juntos, né? E aí, esses nutrientes vão ser reciclados lá na China, na Europa, em outra parte do mundo. Não existe condição possível de logística ou de lógica de trazer esses fertilizantes orgânicos de volta para o Brasil para serem recirculados aqui, né? Então, não existe opção na agricultura para algumas condições a não ser usar o fertilizante mineral, porque a gente exporta os nutrientes e às vezes eles vão para longe, para a China, para outros países e tal, e a gente tem que repô-los no solo. Como o Luiz Prochinov falou, o solo se empobrece com os cultivos contínuos e eles têm que ser repostos. E não existe outra alternativa para os fertilizantes minerais nessa situação. Então, como o Walter bem colocou, é uma combinação de fertilizantes orgânicos e minerais que dá o balanço correto para a agricultura. Maravilha. Heitor, aproveitando o seu gancho, uma das perguntas que vieram é a questão da importância da aplicação de calcário. Acho que o seu microfone está desligado, Camila. Vocês não me ouvem? Não, eu tô ouvindo sim, pessoal. Estão ouvindo? Bom, então foi alguma questão, acho que no seu, Heitor. Você me ouve já? Eu estou ouvindo vou seguir aqui, daqui a pouquinho o Heitor volta. Tá certo. Bom, uma questão aqui, né, nisso que o Heitor estava comentando, da reposição de nutrientes, etc., uma questão que surgiu foi sobre a importância de aplicar calcário no solo. E aí eu queria perguntar, pode ser para você, Luiz, para você começar a responder sobre este ponto? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, enquanto os fertilizantes, sejam eles orgânicos ou minerais, né, que nós, na Nutrientes para a Vida, e toda pessoa de bom senso defende a utilização de ambos, né, desde que de uma forma correta, enquanto os fertilizantes fornecem nutrientes, né, o calcário é um material, né, basicamente a base aí de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, ou óxidos de cálcio, óxido de magnésio, entre outros derivativos aí, que ele tem por objetivo, né, o manejo da acidez do solo. Além dos solos terem baixa quantidade de nutrientes, boa parte dos nossos solos, não só no Brasil, mas toda a região tropical e até em regiões subtropicais, são solos ácidos, né? Lembrando lá, né, do conceito de acidez, elevada concentração de hidrogênio, né? Então, as plantas, Camilas e colegas, não se desenvolvem bem, normalmente, em solos ácidos. Cada uma tolera de maneira diferente, mas a maioria das plantas e das variedades não se desenvolvem bem em solo ácido. Então, aplicar fertilizante não vai corrigir esse problema. Fertilizante fornece nutriente. O que nós temos que fazer? Nós temos que aplicar um produto que consiga elevar o pH do solo, ou seja, diminuir a acidez do solo. E esse produto é o calcário ou os derivados dele, como eu disse, óxidos, silicatos, né, de cálcio e magnésio. Existem inúmeras pesquisas realizadas sobre isso. Existe toda uma metodologia de análise do solo para você recomendar calcário,
Não é simplesmente colocar qualquer calcário em qualquer quantidade, né? Tem que seguir um procedimento para que você, para uma determinada cultura, atinja um nível de acidez ou um nível de pH, que é como nós medimos a acidez do solo, a acidez ativa do solo, adequado para o desenvolvimento da cultura. Então, o calcário vem antes do fertilizante, ele vem preparando o sistema, né, para que você possa atingir todo o potencial produtivo. E, além disso, só complementando, nós temos um outro produto, que é o gesso agrícola, que hoje é bastante utilizado na agricultura brasileira, que não dá tempo aqui de ficar explicando como ele funciona, mas ele ajuda também na melhoria do ambiente radicular em subsuperfície, né? Através da minimização da acidez em subsuperfície, né? Então, esses 3 produtos, em termos de nutrição de plantas, são, assim, produtos fundamentais, né? E devem ser manejados em benefício da nossa agricultura. Maravilha, Luiz. Walter e Heitor, gostariam de complementar sobre essa questão da importância da aplicação de calcário no solo? Posso só... Por favor. Aqui sempre vai ter alguém complementando. Olha, eu vou passar para o Walter, vou passar para o Heitor, e aí, infelizmente, vamos para os encerramentos, tá, pessoal? Para a gente ser pontual no nosso encerramento. Infelizmente, porque, olha, o papo está gostoso aqui, estamos aprendendo muito com vocês. Vamos lá, Walter, contigo. Então, o Luiz explicou muito bem, e eu queria mais falar com a dona de casa, talvez, que não tenha o conhecimento técnico, né? Mas e eu gosto sempre de fazer uma analogia com a gente, né? Então, quando a gente está com azia, né, por melhor prato que a gente veja na nossa frente, a gente não consegue comer. O solo também tem azia, que é o pH baixo, está com acidez. Então, a gente toma um sal de fruta para resolver essa azia do nosso estômago. E o solo, quando está com o solo ácido, ele está com azia, a gente coloca calcário para melhorar a acidez do solo. E quando se corrige essa acidez do solo, você começa a disponibilizar vários nutrientes, aí a planta tem à disposição dela a comida, né? O que o Luiz estava comentando sobre o calcário e o gesso é fazer com que o sistema radicular cresça mais, né? Dê condições para ele crescer mais, e a gente sabe que o sistema radicular é a boca da planta, é por ali que ela come, né? Ou bebe, como queiram, né? Mas quanto mais raiz tem, maior o volume de solo que vai ser explorado, mais vai buscar água, mais vai buscar nutriente e vai melhor aproveitar os fertilizantes. Então, esse é o caminho que o calcário proporciona para a planta. Muito bem, Walter. Heitor, contigo. Eu gostaria de fazer um complemento que nós estamos falando de uma pequena parte aqui da fertilidade do solo, né, que é a fertilidade química, fertilizantes, mas a fertilidade do solo é mais ampla do que isso, né? Ela inclui aspectos biológicos, todas as propriedades químicas, a vida do solo, né? Qualidades físicas do solo. Então, para que a agricultura funcione bem, para que as plantas se nutram adequadamente, o solo tem que ser fértil. Então, esse componente de qualidade do solo, de tornar o solo fértil do ponto de vista total, né? Fertilidade total, física, química, biológica, inclui vários outros fatores. A gente falou agora do calcário, que é importantíssimo para que o ambiente químico seja favorável para o desenvolvimento das raízes, as plantas possam se nutrir adequadamente. Pegar água lá embaixo, por exemplo, nós estamos passando numa seca, um período de seca terrível, né? Então, o solo não tem água na superfície, mas às vezes tem lá embaixo. Então, se o sistema radicular está se aprofundando, ele vai pegar água e nutrientes lá embaixo. E a parte biológica, nós estávamos falando agora há pouco de adubos orgânicos. Os adubos orgânicos têm um papel importante nisso também, de estimular a vida no solo, né? A parte biológica do solo. Então, isso tudo faz parte de um grande contexto em que os fertilizantes ocupam uma posição importante, central, porque eles são a fonte de nutrientes, mas o entorno todo, a qualidade total ou geral do solo, é tão importante quanto
a fertilidade química. Excelente, Heitor, muito bom. Acho que com essa pergunta a gente encerra realmente com chave de ouro. Vocês foram extremamente didáticos, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo, assim, os exemplos que foram usados desde o início, né, a gente falando das embalagens das farmácias, até agora o Walter encerrando uma comparação da acidez do solo com a azia, né? Eu acho que isso torna muito palpável o que a gente está discutindo, o encontro ficou muito prazeroso de ser ouvido e realmente muito didático. Então, muito obrigada mesmo a vocês. Antes de eu passar a palavra para vocês, né, para o nosso encerramento, eu quero dar aqui os abraços que faltaram, né? Então, a Márcia da Fertipar está dando boa noite a todos, parabenizando o excelente webinar. Ela fala de Curitiba. O Rogério Troiner, acho que é assim que fala, está dizendo, excelente evento, só feras. Rogério, de Ponta Grossa, no Paraná. A Poliana Freitas, ela fala da Ubifol do Recife. Guilherme Ristal, falando de Piedade, aqui de São Paulo. Enfim, bastante gente aqui participando. Aos que eu não citei, um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação. E agora, então, aos nossos convidados, eu gostaria de agradecê-los e pedir uma palavra final. Walter, vamos começar contigo? Vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando desse webinar. Muito obrigado, né? Espero ter contribuído para desfazer alguns mitos, né? E reforçar alguns fatos sobre o que é e para que servem os fertilizantes, não somente na vida das plantas, mas também em nossas vidas. Aproveito também para convidar todos aqueles que estão acompanhando esse webinar a seguir a Nutrientes para a Vida em suas mídias sociais. Nós temos bastante material, bastante coisa bacana sobre os nutrientes. Dizer que o agronegócio e a agricultura familiar são caminhos para produzir alimentos e dar segurança alimentar para essa população mundial que está crescendo dia a dia, né? E o fertilizante tem uma enorme contribuição neste processo. Queria agradecer também a ANDA por todo apoio para que a nossa iniciativa possa atuar. Agradecer, estou parecendo uma guila, né, fazendo um monte de agradecimento. Agradecer ao Evandro e a Juliana que estão aí nos bastidores, né, e fazendo com que esse evento funcione direitinho. Obrigado a vocês dois, né. Não sei se a Elisângela está aí também, mas agradeço também. Mas é isso. Muito obrigado, viu? Obrigada, Walter. A gente que agradece toda a contribuição sua. Luiz, vamos lá, palavras finais. Bom, Camila e demais colegas, esse é um daqueles eventos que a gente, a hora que termina, você fala, não é possível que já terminou, né? Porque é muito prazeroso estar com vocês, né? Colegas aí de longa data, tenho ampla admiração por todos, né? Com a moderação da Camila, né? Que está se tornando aí uma expert no assunto, faz isso com uma leveza, uma tranquilidade enorme, né? Então, realmente foi uma satisfação, agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos, em meu nome e em nome da iniciativa Nutrientes para a Vida, a qual eu tenho a oportunidade, né, e a honra, né, de coordenar essa iniciativa, e realmente com a presença de muita gente boa colaborando com a gente, né? Eu gostaria de uma mensagem final, que é o seguinte, isso não se aplica só à questão do que nós tratamos aqui de fertilizantes, né? Se aplica a tudo. Nós temos hoje uma enxurrada, nós temos uma quantidade de informação através de diferentes veículos, através de mídia social, e nós temos muita gente que não conhece do assunto, falando muita coisa e, às vezes, até usando sua influência para direcionar determinadas coisas. Pessoal, se baseiem sempre em conhecimento de qualidade, conhecimento científico, né? Se baseiem naqueles que realmente fizeram da sua vida, né, estudo, conhecimento, para poder falar a respeito do assunto, né? E isso não é diferente na nossa área. Nós temos sempre que nos basear em conhecimento. Espero ter trazido uma contribuição aqui para desfazer mitos, né, e deixar claro alguns assuntos. Não esgotamos, e seria impossível esgotar o assunto, né, mas passamos aqui realmente 1h30
muito agradável, né? E trazendo colaboração, eu espero, a todos aqueles que participaram. Um abraço a todos, meu muito obrigado, viu? E uma boa noite a todos. Obrigada, Luiz, não tenha dúvida, vocês contribuíram muito mesmo, foi muito didático e muito prazeroso ouvir vocês. E, Heitor, para finalizar, gostaria que você, né, fizesse suas palavras finais e despedisse do nosso encontro. Ok. Foi um grande prazer participar desse nosso webinar, porque esse é o objetivo sempre do Nutrientes para a Vida, que eu tenho a honra de ter me juntado a essa iniciativa desde o início, é trazer informações de qualidade, e eu acho que hoje o nosso tema, né, mitos e fatos, foi de grande relevância. E eu tenho certeza que a gente contribuiu nesse nosso bate-papo descontraído, né, coordenado com leveza e competência por você, como o Luiz Inácio falou. Eu tenho certeza que nós demos uma pequena contribuição para que os leigos, que são a maioria das pessoas, especialistas desses assuntos, são poucos, os leigos pudessem ter uma ideia mais bem formada do que é a agricultura, do que são os nutrientes, do que são os fertilizantes. E eu tenho certeza que nós temos uma pequena contribuição nessa noite. Então, boa noite a todos e obrigado pela atenção de todos. Eu só vou te corrigir uma coisa, Heitor, é uma enorme contribuição, tá? Sem modéstia aqui, porque, olha, realmente, como o próprio aqui, ó, o Guilherme Ristal acabou de falar, somos nós que temos que sempre agradecer a oportunidade de estar aprendendo com esses monstros sagrados da agricultura brasileira. E eu concordo contigo, Guilherme. Olha, eu poder ouvir vocês três, que são realmente referência, não só nacional, né, mas mundial, realmente, nesse setor de fertilizantes, é um prazer enorme. Obrigada, Walter, obrigada, Luiz, obrigada, Heitor. Foi um prazer enorme dividir esse encontro com vocês e aprender tanto sobre os mitos e os fatos dos fertilizantes. E espero que possamos nos rever numa próxima e que seja breve, né? Um abraço a todos que estiveram conosco. Não deixem, né, de seguir a Nutrientes para a Vida nas redes sociais, que tem muito conteúdo de altíssimo valor, e também, claro, de visitar o site nutrientesparavida.org.br. E para encerrar, vou pedir por gentileza para compartilhar de novo o jingle, que está lindíssimo e foi super elogiado. Então, para quem entrou depois do nosso encontro inicial, vale a pena, que está muito lindo. Um beijo para vocês, se cuidem, um bom resto de semana. No solo criamos fertilidade. É a mão humana plantando sustentabilidade. Na vida, saúde é felicidade. Quando o nutriente chega do campo, alimenta uma cidade. Amor, respeito à população. Nutrientes para a vida é o rural em toda a nação. No campo a comida bem nascida traz saúde e nutrientes para a vida. Brasil, brasileiros, agricultor. Nutrientes para a vida é amor. Brasil, brasileiros, agricultor. Nutrientes para a vida é amor. Um oferecimento ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, e NPV, Nutrientes para a Vida. Solos e plantas bem nutridas, nutrientes para todas as formas de vida.